pessoal. Muito feliz de estar aqui. Queria parabenizar a Bcrypto, agradecer ao Bernardo pelo esse convite maravilhoso e meus panelistas queridos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos começar esse bate-papo, que a gente tem muita coisa para discutir sobre esse tema tão instigante, né? Vamos falar sobre o que vem pela frente em termos de tendências. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de tendências regulatórias, aproveitar a presença do Bruno Gomes aqui, para pegar um pouco dessa visão dele. A gente já teve alguns panelistas da CVM, mas a visão do Bruno é privilegiada para a parte de ativos digitais. Então, a gente tem a honra de ter aqui com a gente o superintendente Bruno Gomes, e ele vai falar um pouquinho, além do parecer 40, um pouco das impressões dele, os takeaways dele, para também não ficar repetitivo para vocês, vocês já tiveram bastante informação hoje sobre o parecer de orientação 40. A gente vai falar também um pouco sobre a tendência de fluxos de capitais, investimentos em empresas de cripto. Eu até fiz uma provocação de capitalização de DAOs, vamos ver se alguém vai pegar aqui a provocação para a gente conversar um pouco além de empresas com CNPJs constituídos. E a gente vai falar um pouquinho também de novos produtos em cripto, né? Aproveitar a presença de um grande trader aqui de produtos de cripto, da tesouraria do Itaú, vai falar um pouco para a gente a nossa visão. Então, na nossa preparação para o painel, a gente fez um exercício dos temas que a gente poderia abordar aqui. Dá para falar um dia inteiro sobre o futuro dos ativos digitais, mas a gente também não queria fazer só um exercício de futurologia, né? A gente queria também trazer um pouco da experiência de cada um, do passado, para quem sabe chegar em algumas conclusões interessantes. Então, vou passar a palavra para você, Bruno, para uma introdução. Legal, obrigado, Nicola. Obrigado, Bernardo, pelo convite aqui para a CVM estar representada no evento. Outros colegas da CVM já falaram. Eu acho que eles têm muito mais coisas interessantes aqui do que o regulador para falar, mas o que eu tenho para comentar, o painel é o que está por vir, né? E o parecer 40 já veio, né? Já está aí, já está consolidado. O parecer ele não inova, como é o parecer de orientação mesmo, não é uma regulamentação, então ele é uma orientação da casa, da autarquia, para esse mercado das exchanges, né, de quem quer trabalhar com cripto, e ele consolida a visão da CVM. Desculpa. Tudo que a CVM já publicou e divulgou ao longo desses anos em comunicados, em outras orientações, em ofícios circulares. E ele traz alguma inovação que é trazer um requisito informacional, né, para quem quer registrar aquela operação de cripto como valor mobiliário. Então, informações mínimas necessárias ali para o público investidor poder acessar aquele valor mobiliário. E tem alguns ganchos interessantes lá no parecer de orientação, né? Aí já pegando um link para o futuro, né? Assim, olhando, né, a CVM é o regulador de valores mobiliários do mercado de capitais. A gente tem esse mercado, né, que está muito fora do nosso hoje, né, tá fora da nossa regulação, que são as exchanges de cripto. Só que quando a gente olha para as exchanges de cripto, tudo que elas fazem, a gente, enfim, começou lá com a criptomoeda, né? Ok, criptomoeda é uma transação de um ativo, não necessariamente é um ativo financeiro, pode ser um ativo intangível, cada um tem a sua percepção de valor, e a criptomoeda em si só, isoladamente, não é um valor mobiliário. Então, não atraía a competência da CVM sobre isso. Só que a partir daí, as exchanges começaram a atuar em vários outros nichos e questões derivadas dessa criptomoeda. Então, operações de criptomoeda combinadas, gerando resultados, operações que podem se enquadrar como derivativos, e um mundo de tokenização de ativos. E esse ativo pode ser um direito creditório, pode ser um veículo, pode ser um imóvel. E aí, dependendo da forma como essa tokenização é colocada e ela é estruturada, ela pode sim ser um valor mobiliário. Então, o que a CVM está olhando? O que a gente está olhando lá dentro? A gente olha para as exchanges tentando identificar o que é, o que não é valor mobiliário que está lá dentro. Por quê? Porque as exchanges estão trabalhando com oferta pública. Tudo que está lá na plataforma está sendo ofertado para o público em geral. E a regra básica, né, do que é ou não mercado de capitais é a oferta pública. Ofertou publicamente, já acende lá um sinal de alerta para a gente de que, olha, pode ter algo ocorrendo ali que deveria estar no nosso perímetro regulatório e não está.
E, por outro lado, por trás disso tudo, né, o que está por trás disso tudo? Assim, é um mundo novo, porque a CVM sempre lidou com ofertas públicas não registradas no mercado paralelo, né, marginal, mas que eram ofertas de elementos que às vezes não tinham substância, muitas vezes eram fraudes, né, e não é o caso desse mercado de exchange. Então, o que a CVM está se deparando com um mercado novo, que está funcionando, está rodando. A gente tem certeza que muita coisa é valor imobiliário, e a gente vai estar buscando o mercado para conversar, interagindo e, de alguma forma, tentando trazer isso para o nosso mundo. O que está por trás disso é a tecnologia, toda a tecnologia de descentralização, né, de finanças descentralizadas. Essa tecnologia a CVM também olha. Então, o nosso objetivo, de forma alguma, é interferir para matar esse mercado, mas olhar para esse mercado e falar, olha, como que a gente pode trazer ele para o mundo regulado, o que é valor imobiliário, que deveria estar aqui, que hoje não está, porque não conversa com a nossa infraestrutura de mercado, como que a nossa infraestrutura de mercado pode caminhar para que esse mercado venha a ser regulado aqui pela CVM. E isso a gente tem trabalhos no Sandbox em andamento, e eu acho que as próximas edições do Sandbox devem trazer ainda mais questões relacionadas a esse tema de infraestrutura de mercado. Então, eu acho que toda essa tecnologia pode otimizar e melhorar a infraestrutura de mercado hoje, de depósito, custódia, registro, escrituração, todas essas caixinhas, né, que a gente tem, para trazer mais eficiência e diminuir o custo dessas operações no mercado de valores imobiliários. Não para acabar, eu acho, com toda essa estrutura, porque essa estrutura é necessária, o mercado é formal, ele precisa de um nível de formalização que, às vezes, o mercado de cripto hoje não tem, porque a própria tecnologia da descentralização ela é entendida como uma formalização em si mesmo, né? E talvez o mercado de capitais precise se adaptar de alguma forma, mas o mercado de cripto também se adaptar para chegar no mercado de capitais. Tá? Então, eu acho que esse aproveitamento da tecnologia, ele está acontecendo, ele vai acontecer naturalmente, vai chegar na CVM, a CVM quer que isso chegue. E, por outro lado, a gente também tem essa preocupação do que está sendo ofertado publicamente hoje para os investidores. A gente quer que esses investidores, esses valores imobiliários que estão fora, que a gente sabe que são valores imobiliários, eles estejam dentro da CVM registrados. É caro registrar uma oferta. É caro, de repente, a maior parte, 95% desses tokens não conseguiriam vir para um registro lá de ofertas de 400 por conta do custo. Mas será que a gente já não tem uma plataforma hoje que poderia ser aproveitada para dispensa de registro de oferta? Mas eu quero pegar o varejo. A gente tem, a plataforma de crowdfunding hoje faz isso. Crowdfunding é um grande sandbox funcionando dentro do mercado regulado da CVM com dispensa de registro de oferta. A plataforma é uma plataforma de tecnologia. Hoje a plataforma, as regras foram ampliadas recentemente, então elas funcionam, elas conseguem hoje viabilizar uma negociação subsequente desses valores imobiliários no ambiente da plataforma, usando uma tecnologia descentralizada também. Então, acho que as coisas começam a se conversar e a ideia é a gente buscar esse mundo e tentar trazer ele para a nossa esteira regulatória, que a gente já tem. Eventualmente, uma adaptação ou outra é necessária, mas acho que esse é o nosso caminho, tá? Vou deixar essa fala inicial aqui, enfim, fica à disposição. Muito bacana, muito bacana. Assim, acho que é muito legal essa visão da CVM de portas abertas, né? Assim, tanto para diálogo, o fato de hoje a gente ter diversos panelistas da CVM trazendo essa visão. Eu acho que, para mim, assim, é um orgulho muito grande ver que o nosso regulador está assim, tão aberto à inovação, né? Tanto o CVM quanto o Banco Central. E essa tua visão também de falar, venham conversar com a gente, peçam dispensa, eventualmente, o mercado se fala, né, de que quer garantir as mesmas proteções para esses ativos, mas também não quer onerar. Eu acho que é uma visão muito legal, Bruno. Obrigada. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, aproveitar também a expertise dessa galera de mercado bem bacana que está aqui com a gente hoje, falar um pouco de M&A e fluxo de capitais para as empresas de cripto. Eu vou começar com o Lucas, que tem uma posição privilegiada nesse mercado de M&A, né, Lucas? E me contou também que tem atuado bastante nesse segmento de cripto.
E eu queria pegar um pouco do teu aprendizado, assim, das últimas transações que você participou, no passado recente, aí, para a gente entender. E se você enxerga diferenças relevantes entre a cabeça do investidor brasileiro, né, de venture capital, ou que vai comprar uma empresa de cripto, para o americano, e não só falando, obviamente, de valores, que é óbvio que isso muda, né? Ninguém aqui vai desconfiar que não, mas eu queria entender um pouco assim, se você vê uma cabeça diferente, um racional na hora de investir. Se você puder, pode falar. Ótimo, ótimo, Nicole. Primeiro, agradecer o convite do pessoal da Decrypto, ao Bernardo. Eu trabalho com M&A e fundraising de criptoativos há pelo menos 5 anos, então, mais do que um advisor, eu sou um entusiasta do segmento, então estar aqui é muito gratificante. Acho que, pegando o teu gancho para falar sobre M&A e fundraising em criptoativos, vai ser difícil a gente não falar sobre FTX e Binance ao longo desse painel, mas acho que para falar sobre a tendência futura, interpretar o que vai acontecer, o que está por vir no segmento de criptoativos, é importante a gente olhar para o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. E trabalhando com fundraising e com M&A nesse segmento, acho que existem 3 ciclos que a gente viveu, principalmente ao longo dos últimos 5 anos no mercado de criptoativos. O primeiro ciclo, ele é anterior ao ano de 2021, onde já existiam empresas de cripto com tração de receita, com produto consolidado, já com bastante reconhecimento pelo mercado, mas no momento de abordagem para os mercados de investimentos, para falar com investidores institucionais, essas empresas de cripto, elas tinham um ônus. E aí o Rodrigo, daqui da Crescera, vai me corrigir se eu estiver errado, mas uma parte super relevante do processo de análise dos fundos de investimento, no caso, naquela época, de VC, para criptoativos, eles precisam do famoso benchmark. Então, antes de 2021, era muito difícil para um fundo, seja de private equity ou de VC, analisar uma empresa de criptoativos, pois eles não tinham nenhum comparável com toda a trajetória exponencial de crescimento, geração de caixa, com dados públicos para eles poderem analisar. Então, as empresas de cripto antes eram penalizadas porque elas eram comparadas com empresas de tecnologia, com empresas fintechs. É difícil você comparar uma empresa de SaaS, que é uma máquina de receita recorrente com aquela trajetória um pouco mais tranquila, com uma empresa de criptoativos, naquela época os consolidadores eram as grandes exchanges, que tem, óbvio, uma maior dependência da volatilidade do preço das criptomoedas. Então, nessa hora de analisar um com o outro, os VCs sempre acabavam se afastando e não entendendo tanto sobre o assunto criptoativo e blockchain como uma solução de tecnologia para o sistema financeiro e não necessariamente uma bolsa digital ou especulação de ativos digitais. O que acontece, e aí eu estou falando com propriedade porque a gente tinha essa dificuldade de falar sobre teses cripto antes de 2021, em abril de 2021 acontece o IPO da Coinbase. E aí isso muda de forma estratosférica o interesse e o aprendizado que os fundos de VCs e todos os alocadores de capital sobre o investimento em criptoativos. E ainda pelo IPO da Coinbase. Porque o IPO da Coinbase foi feito a 60 bilhões de dólares de valuation, com 50 vezes de receita. Então não era qualquer comparável. Era um comparável com uma trajetória muito interessante para analisar e para tentar emular esse tipo de investimento em cada uma das geografias. E é o que a gente acontece, eu falei que eram 3 ciclos, esse segundo ciclo pós-IPO da Coinbase, o universo de criptoativos dependente do mercado de investimentos, ele se descentraliza. Porque você vai ver em diversas geografias os investidores de olho no que aconteceu com a Coinbase, tentando emular o que aconteceu para os seus próximos investimentos. E era mais fácil analisar as empresas, porque agora você tinha um comparável de sucesso para justificar para os cotistas, para os limited partners, agora eu tenho uma maior probabilidade para ter altos retornos sobre o investimento que eu vou fazer, vide o que aconteceu com a Coinbase. Então, logo após o IPO da Coinbase, ali do final do primeiro semestre até o fim de 2021, é uma profusão de deals de cripto. Você falou sobre a comparação fora do Brasil. Antes do IPO da Coinbase, a gente tinha muitos poucos deals, falando bastante de fundraising, porque tem empresa em trajetória de crescimento, em outras geografias que se não nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, para citar um único, a gente teve o Series A do mercado do Bitcoin, até eu tive a honra e o prazer de participar como advisor, mas fora isso, o Series A da Bitso também aconteceu antes disso. Fora isso,
não tinha outros comparáveis só nos Estados Unidos. A partir do IPO da Coinbase, isso muda. E aí você vê uma profusão de disso acontecendo em diversas geografias. Aqui na América Latina não foi diferente. Então aqui teve o Series B do mercado Bitcoin, que eu também participei. Teve o Series A da Foxbit, o Series B da Bitso, a captação da Ripple. Então, diversos novos deals foram acontecendo, só que todos emulando o IPO da Coinbase. Então você vai ver uma concentração muito grande de deals em Centralized Finance, que são as grandes exchanges que têm tanto a ponta da infraestrutura quanto a ponta da prestação de serviço. E aí, se você olhar os dados de 2021 comparados a 2020, você vai ver a ordem de valor total investido via fundraising em startups de criptoativos 10 vezes comparados ao ano de 2020. Foi surreal o que aconteceu. Só que aí a gente estava falando dos 3 ciclos, o último ciclo é porque o segundo foi num período de bull market. O terceiro já é num período de bear market. Só que a gente sempre olhava o mercado de investimentos em cripto muito acompanhando e atrelado à volatilidade dos preços das criptomoedas. E o que acontece nesse novo ciclo de bear market é que pela primeira vez ele descola. Porque esse processo depois do IPO da Coinbase para os investidores foi não só de investir em exchange, mas de entender sobre a solução, sobre a tecnologia. Então, isso a gente viu bastante na prática. Agora, a gente já estava conversando com os investidores de VC de igual para igual, onde as pessoas realmente procuraram e entendiam isso não como uma bolsa de ativos digitais, mas como uma tecnologia que pode solucionar problemas da vida real das pessoas. Então, essa virada de chave desse ciclo de bull market para bear market aconteceu sem ter uma diminuição no mercado de investimentos, muito pelo contrário. Se a gente analisar, todos os dados que eu estou usando aqui são da Messari, que é uma empresa de inteligência de dados de criptoativos. Se você comparar 6 meses de 2022 em fundraising de startups de criptoativos e comparar com os 12 meses de 2021 de fundraising de startups de criptoativos, só nesses 6 primeiros meses já 90% do valor foi atingido comparado com 2021. Então, isso significa que mesmo no cenário de bear market, a aposta dos investidores aumentou e provável é que ao longo de fechando 2022 a gente vai ter um crescimento muito grande no valor total investido. Só que há uma mudança. Quando a gente olha o perfil de investimentos, ele sai mais do centralized finance. Ele começa a ir mais concentrado para o mundo non-CeFi. E aí, se a gente analisar o primeiro semestre de 2022, a gente vai ver que pela primeira vez na série histórica, as empresas de non-CeFi receberam mais investimentos do que as empresas de CeFi. Quando eu falo non-CeFi, é DeFi, é DAO, NFT, staking, crypto-lending, insurance, ou seja, diversas soluções que a gente consegue ver no dia a dia, dentro do sistema financeiro, sendo destravadas usando blockchain. E aí você vê novos cases protagonistas, que há 2, 3 anos atrás estavam começando a montar o seu produto. A gente vai ver a Uniswap Labs, que é um protocolo de DeFi organizado via DAO, fazendo um valuation de quase $2 bilhões, com captação de 165 milhões de dólares. A gente vê Decentraland ganhando cada vez mais espaço, ainda com pegada de games. A gente vê aqui no Brasil soluções financeiras usando blockchain, como a 55, que fez o Series A, fez o Series B na esteira de crédito, que é muito difícil, usando blockchain para trazer mais eficiência, mais agilidade para o setor. Credix bombando, fazendo o Series A também. Então, você vai ver vários players ganhando protagonismo para resolver problemas bem nichados do segmento. E essa é a esteira das finanças descentralizadas. Então, falando do que está por vir, a partir do que aconteceu no passado, eu vejo cada vez mais, dentro desse cenário de bear market, os investidores apostando, e aí as empresas usando essa injeção de capital para crescer, destravar novas alavancas de valor, principalmente nesses segmentos. Porque aí a gente consegue enxergar que esse tipo de modelo de receita, esse modelo de performance, ele é menos atrelado ao preço das moedas. E é engraçado que eu estava falando que no início, há anos atrás, era difícil de comparar empresas de cripto com empresas de SaaS. E nosso futuro é justamente a gente vai ficar cada vez mais próximo. Que a gente vai realmente falar sobre problemas reais do sistema financeiro sendo destravados por tecnologias usando blockchain. Então eu vejo que o futuro está mais por aqui. Que legal, que aula. Gostei muito de aprender isso. Eu vou continuar nesse tema, querendo pegar um pouco da experiência do Rodrigo, lá da Crescera, né, que eu sei que é uma super gestora de private equity, venture capital, bastante atuante. E eu queria saber o que vocês têm olhado no segmento de cripto, seed, growth, e se o bear market está mudando a visão de vocês para esse investimento. Olha, eu acho que assim, para um investidor de longo prazo, né, o VC, o private equity, a gente é uma casa que, acho que uma das poucas, ou a única no Brasil, agora eu não quero falar besteira, mas
que tem a esteira do seed até, enfim, a gente tem spec dentro de casa. Então a gente tem 6,5 bi mais ou menos sob gestão lá. Tem fundos de seed, tem fundos de growth, né, do lado de si, tem fundos de private equity, né, então que investem em cheques muito maiores, empresas mais maduras, e tem um spec também de uns 200 milhões de dólares. Então, a gente é investidor de longo prazo, né, a gente não está olhando a janela de investimento de hoje para amanhã, de hoje para 2022, 2023. A gente opera fundos com grande janela de investimento. Então, a gente, normalmente, são produtos de 8 a 10 anos de horizonte de investimento. Eles têm uma decalagem que você pode desinvestir em mais prazo. Ou seja, se eu tiver uma janela horrorosa, por exemplo, hoje, né? Eu não vou fazer uma repeat hoje, provavelmente. Então, a gente vai buscar outros tipos de saídas estratégicas, associações estratégicas, ou vamos postergar, né, a saída de alguns ativos que são ativos bons, que não faz o menor sentido sair agora, depois de uma jornada de 8, 10 anos, né, eu vou prorrogar a minha saída por um bom tempo. Então, assim, o bear market, ele obviamente, ele afeta muito, principalmente as empresas de VC, porque as empresas de VC, elas dependem mais de ciclos de captação, né? Então, a disciplina hoje, né, que o empreendedor, aí, o pessoal que está desenvolvendo iniciativas em VC, em cripto especificamente, enfim, quais sejam, tem uma disciplina muito maior, né, em observar o runway, observar aí quanto tempo que você tem aí de sobrevivência, porque as rodadas estão mais difíceis, elas estão mais, os múltiplos estão piores, o potencial de convencimento hoje que você tem que ter para arrancar dinheiro de qualquer pessoa que seja, tem que ser gigantesco e talvez hoje seja casado com muito mais cobrança em cima de fundamento financeiro, né, lucratividade, em alavancas de valor, que o VC antes era muito conceitual, né, assim, de puta, a gente nunca foi esse perfil, tá? Acho que a Crescera sempre foi um patinho feio nesse lado e a gente colheu o fruto da consistência, né, nessa virada de chave. Eu acho que o investidor de longo prazo te cobra multiplicar o capital dele uma vez 70 vezes. Te cobra retornar 3 a 5 vezes, 3 a 7 vezes, consistentemente ao longo do tempo. Então, eu tenho fundo 1, tenho fundo 2, graças a Deus a gente vai lançando um atrás do outro e vai conseguindo captar cada vez maiores. Então, acho que a questão do segredo do jogo para a gente é a consistência e devolver retornos que estejam no nível compatível com o risco de cada produto a cada cohort, né, que a gente chama. Então, a gente tem esse lado, né, eu acho que olhando para o lado de investimentos diretos, né, em cripto, né, enfim, acho que você já deu toda a letra, eu acho que é muito mais próximo, se for para resumir, do que é mais aplicado a problemas diretos, né, que você consegue ter um ganho palpável de economia, um ganho palpável de ganho de escala mesmo, para algumas soluções aplicadas, como banco, pagamentos, a parte de seguros tem muito a ganhar. Eu acho que a agilidade que traz toda a questão da descentralização, né, enquanto forma de execução de algumas atividades que o mercado financeiro hoje pena para fazer no meio normal, eu acho que a regra, acho que é mais a curto prazo, acho que investimentos que a gente chama mais de fronteira da ciência, coisa mais tecnológica, vai acabar ficando com os grandes fundos gringos. Eu acho que ninguém aqui no Brasil tem bolso para fomentar esse tipo de coisa tão disruptiva. Então, acho que a gente está trabalhando mais, olhando um pouco mais o médio prazo, né? Olhando tipo, ganhos de eficiência. Eu acho que os grandes agentes também de investimento que vão ajudar as empresas a crescer, né? Vão ser os agentes, aí, os incumbentes tradicionais, os bancos, os agentes de pagamento. Todos esses caras estão loucos para mostrar eficiência para o mercado, estão sendo... Né, todo mundo é vidraça, está tomando pedrada pra caramba do mercado para ganhar de margem, ganho de eficiência. Então eles estão buscando soluções, cara, passa muito por olhar para esse mercado, né, para soluções que o blockchain, o token tem para trazer para eles, para dinamizar, como disse, diminuição de custo e acelerar ganhos de escala, com certeza. Legal. Tem muita coisa aí interessante para ver, né? Imagino. Vou mudar um pouco de assunto para a gente falar um pouco de produtos agora, com o Daniel.
né? Eu queria saber de você, com a sua experiência de trader da maior tesouraria de banco privado do país, né? Acho que tem essa marca. Muita responsabilidade, né, Daniel? Eu queria entender como é que vocês veem essa visão de investir em cripto, curto, médio prazo, se é high frequency, se você compra produto regulado, se você compra cripto diretamente, um mix disso. A gente até viu que recentemente vocês protocolaram um ETF na CVM, né? Se essa visão também está alinhada internamente ou se isso é mais para cliente, enfim, o que você puder comentar aí da tua experiência. Tô no Itaú desde 2013, na tesouraria. Sempre fui entusiasta de cripto, nem foi panique, mas eu tenho um irmão que trabalhou na Hashdex lá. E no início uma resistência enorme no Itaú, gastar tempo pensando nisso, e uma hora a chave vira. Numa reunião lá, um cara muito sério falou assim: Daniel, eu quero fazer, não precisa mais me convencer, mas eu quero fazer direito. Aí eu achei que na semana seguinte a gente já estava fazendo um monte de coisa, me enganei, sabe? Tipo, esse fazer direito é uma coisa que demanda uma quantidade enorme de trabalho, contábil, jurídico, legal, cybersecurity, capital, produtos, compliance, até RH, porque de noite alguém pode operar ou no final de semana. E a gente começou a conversar com o ecossistema cripto, entendendo os contratos. A gente tem, sei lá, décadas e décadas de experiência em tratar todo tipo de ativo financeiro e tesouraria. Tem padrões de contratos que no mundo de cripto são outros padrões. Eu noto uma boa vontade enorme do sistema de cripto para poder discutir. Não estou dizendo que esse contrato tem que ser desse jeito, estou te propondo, me diz o que você quer. E aí, advogado para cá, advogado para lá, advogado para lá, e a gente vai encontrar o meio termo. Eu acho que o evento do FTX de ontem é uma demonstração de que esse trabalho não é em vão, sabe? Eu tenho um coração, como grande parte de vocês, no Decentralized, sabe? Tipo assim, não, é um mundo idealista, meu coração está lá. Mas a gente tem uma demanda enorme da sociedade de botar o pé em cripto dentro de um ambiente muito mais seguro, muito mais regulado, muito mais centralizado. Um ambiente em que acontece um evento com o John, você tem o que recorrer, você tem o que pensar, você tem um disclosure a ser feito, você tem uma penalidade criminal para quem cometer algum tipo de crime. Esse tipo de segurança a gente quer criar no Itaú. Nos últimos anos, eu diria, um pouco mais de um ano, assim, o aprendizado tem sido enorme, muito mais dentro de como construir um ambiente seguro. Vou dar um exemplo. Eu compro um equity, eu liquido em D2. Então, eu não tenho que ter o dinheiro na corretora. Daqui 2 dias, o meu back-office faz netting de todos os compras e vendas de todas as coisas que a gente fez nessa corretora. Cripto é quase instantâneo, a liquidação do dinheiro com o trading. Então, eu tenho que deixar o dinheiro lá antes. O dinheiro tem um custo. Não quero deixar antes. Então, se eu quiser operar imediatamente, é uma linha de crédito, eu tenho um contrato de crédito. Aí tem tipo um prime broker. E aí, como é que eu contrato? Quem vai dar crédito? E a gente está desenvolvendo, a ideia é a gente desenvolver todo o ecossistema de contratos. Eu posso passar aqui, sei lá, 5.000 problemas jurídicos e detalhes de contratos que a gente tem para poder fazer o ecossistema funcionar. E esse é um trabalho super importante. Às vezes eu brinco assim, poxa, a gente ficou 2 meses para aprovar um contrato de Ripple, whatever, qualquer coisa, a oportunidade do mercado passou. Mas ficou. Nunca mais, entendeu? Que tiver uma oportunidade dessa, a gente vai conseguir fazer e vai conseguir fazer direito, do jeito seguro. Eu acho que o Itaú tem uma vantagem natural no mundo de cripto em relação ao player médio de cripto. A gente é cash rich, né? Um banco que tem um balanço enorme, que tem dinheiro barato, tem muito dinheiro na mesa no mundo de cripto, porque é cash pool, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente. Eu sei que a gente vai comprar, vender, ganhar dinheiro, praticamente, whatever, mas eu acho que não é aí que a gente vai agregar de verdade valor. A gente vai agregar valor criando todo um ecossistema de contratos para produtos seguros e colocando cash, muitas vezes, para poder suportar o sistema. A tesouraria tem como função passar preço para o banco e liquidez. Então, o banco inteiro cheio, tem muita área que, de alguma forma, está precisando de digital assets. Né? Alguns deles já tiveram aqui ontem. Eu não tenho detalhes de todas as áreas, mas elas chegam para mim, tem essa ideia desse produto, e a gente está ganhando a tecnologia, por exemplo,
Se eu quiser rolar um contrato de futuro, eu tenho que rolar uma semana antes ou dá para rolar no último dia? Qual o tamanho do size do mercado que eu consigo fazer instantaneamente? Eu tenho que fazer na média, sabe? Essa tecnologia de liquidez que toda tesouraria tem, que é diferente agora com um cambial, de um equity líquido, do Vale do Rio Doce, de um futuro. Essa tecnologia que cada tesouraria tem, a gente vai ganhando no mundo de cripto, além de todos os contratos, né? Para poder a gente conseguir atender as demandas que são inúmeras, que podem existir e já existem de alguma forma. Então, alguns vão vingar, algumas outras não. Então é isso, assim, eu acho que o grande desafio é trazer um ambiente seguro para operar cripto e o que aconteceu ontem é muito importante para saber que tem demanda para esse tipo de mundo de cripto, segurança. Bacana, muito legal. Agora vamos ouvir um pouquinho do João. Eu queria também, já voltando para o assunto regulatório, eu queria entender, João, como que o marco regulatório de cripto, ou no caso do que a gente está vivendo hoje, a falta dele, impacta no teu modelo de negócio lá da TravelX. Mas se você puder pegar especificamente como vocês fazem essa parte de pagamentos internacionais via ativo digital, essa parceria com a Ripple, enfim, se essa questão da regulação ou falta dela impacta. E se você puder emendar também, queria um pouco da tua visão, como é que esse modelo de negócio você construiu, né, junto com a sua empresa, deve impactar no futuro da indústria cripto. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O Banco Travelex é um banco cuja especialidade são operações de câmbio e comércio exterior. Nós estamos presentes em mais de 20 países e negociamos moedas ao redor do mundo de todas as maneiras. Aqui no Brasil, a gente negocia 25 moedas na boca do caixa. Então, é a nossa especialidade de câmbio. Em 2019, a gente viu uma grande necessidade desse mercado, que era a liquidação, fazer operação com a exchange lá fora, poucos bancos davam suporte, e a gente começou a se envolver com esse mercado e conhecer ele no dia a dia. O que foi interessante é que a gente começou a descobrir que a gente poderia usar para mais coisas. Então, não era simplesmente fazer uma operação cambial, mas a gente viu que poderia fazer outras coisas. A regulação às vezes atrapalha, mas em algumas coisas a regulação não faz falta. A gente construiu com a Ripple um processo de transferência. Então, hoje, quando você faz um pagamento do exterior ou um recebimento, ele vem por um padrão chamado SWIFT via bancos. E com a Ripple a gente está construindo corredores, né? Nós já temos alguns corredores que estão funcionando, estamos fazendo o inbound, o outbound está em construção para o próximo ano, e a gente então começa a usar uma stablecoin para fazer o fluxo de ida e vinda do dinheiro. Isso já está funcionando, a gente implantou há 2 meses, e isso foi muito interessante porque criou um outro aspecto. Antes eu tinha um problema, então eu tinha que esperar um banqueiro, confirmar um crédito em conta, receber um SWIFT com instruções, e hoje nós estamos processando pagamentos em questão de minutos, em volumes até, que acontecem rapidamente ao longo do dia, e não tem burocracia, tudo integrado, tudo automatizado, e a gente está usando uma stablecoin para isso. Esse processo, a gente está vendo uma evolução, a tokenização, como falou, de contratos e outros segmentos do mercado. O próprio mercado interbancário está caminhando para esse processo e outros processos. Eu entendo que existe um mercado aí pela frente que é maior do que a simples negociação de moeda. Ele vai disponibilizar um mercado onde nós vamos poder estar mais ligado à internet das coisas, e fazer realmente a descentralização, como você comentou, e poder navegar num mundo completamente diferente, e que eu acho que esse é o grande paradigma que todos nós vamos viver aqui daqui a alguns anos. Isso tem acelerado, tem sido mais forte. Na semana passada estava conversando com outros players do mercado e já tem gente começando a imaginar outras coisas, produtos diferentes, coisas novas, né? Para viabilizar e usar mais essas moedas, né? Então, por exemplo, hoje você pode viajar com um cartão pré-pago e você vai gastar os seus dólares, os seus euros lá fora, né? Já tem gente propondo solução de que esse cartão pré-pago vira uma cripto, pode ser uma stablecoin, uma cripto livre, e o cara vai usando isso lá fora no mercado.
Então, isso tudo está mudando no mercado. O mercado financeiro, o câmbio principalmente, vai ser altamente impactado e vai sofrer uma transformação. Agora, o que há por vir é que não há um mundo definido ainda para isso. Então, eu acho que nós vamos ter bastante novidade, bastante coisa, e isso eu acho que é o que dá um saborzinho na boca. Ana, eu queria pegar esse gancho, né, do futuro e de que vai vir, voltando para o Bruno em regulação, até fazendo um gancho também um pouco com a fala do Vasco hoje sobre o LEB, que eu acho que é um movimento super importante no mundo inteiro, que a CVM também está à frente, e eu tenho a honra de fazer parte lá do LEB de infraestrutura, que a gente vai, ao final, né, pensar, uma reflexão que a gente está fazendo lá, para entender quais são as funções reguladas hoje, né, nessa linha que você falou um pouco da junção do blockchain com o mercado financeiro de capitais tradicional, desses agentes regulados que eventualmente podem ser substituídos por tecnologia, mas, né, de alguma forma podem fazer às vezes e eventualmente não se precisar mais de agentes como eventualmente o agente depositário, a central depositária, a própria CCP, né, a central de pagamentos centralizados. Então, eu queria entender da sua visão, se você enxerga, se a gente está muito distante, ou meio que um exercício aqui mesmo de futurologia, dessa nova regulação, que poderia, em vez de ter que ficar pedindo dispensa ou via sandbox, já ter uma regulamentação que fale nesse sentido. Então, Nicole, assim, é difícil prever, né, um horizonte. Eu acho que a gente não está muito distante, a gente está menos distante hoje do que estava, talvez há 2, 3 anos atrás, né? A gente está muito menos distante dessa realidade, mas eu não vejo essa tecnologia substituindo esses atores. Eu vejo essa tecnologia entrando na esteira de produção desses atores, substituindo o modo como eles operam hoje. Por quê? Porque o mercado de valores imobiliários, ele precisa identificar, primeiro, quem é o investidor, né, final daquele ativo. Ele precisa garantir que aquele ativo é do investidor e ninguém vai negociar. Você precisa de uma segurança que esses atores eles fornecem para esse ecossistema, onde o investidor entra e confia que está tudo lá. Eu acho que essa tecnologia vai entrar barateando todo o custo dessa operação, permitindo que novos players entrem ali para concorrer com o depositário central, com o custodiante, com o registrador, com o escriturador. Vai ficar muito mais fácil concorrer, porque vai ser mais eficiente, mais barato fazer essa operação. Agora, você vai precisar desses atores para olhar para determinados pedaços dessa tecnologia e garantir. Vai falar, olha, eu faço tudo no blockchain aqui, mas eu estou olhando a custódia e está tudo ok. Só que esse olhar que ele vai ter é um olhar muito mais barato e eficiente do que o custodiante tem hoje, né? Que tem que ter um sistema próprio, né? Que tem que conversar com outros sistemas. Vai estar tudo integrado, mas você tem que ter cada um olhando ali, o registrador olhando esse pedacinho, o depositário central olhando aquele, para garantir que o circuito está fechado e funcionando. Tá? E isso para dar essa segurança, proteção para o investidor, esse suitability, né, que muita gente fala, né, às vezes até extrapolando só um pouquinho aqui do que você me propôs aqui para falar, mas assim, a gente vê também, né, as exchanges ofertando publicamente investimentos para pessoas físicas, né, nas plataformas, nos sites. E muitas conversas que a gente tem com as exchanges, eles falam, não, a gente está preocupado aqui com o investidor, está preocupado com a transparência, com a segurança, com suitability. Opa, peraí, se você tem toda essa preocupação, é valor mobiliário, entendeu? Tudo isso é valor mobiliário. Então, eventualmente, o que você está falando aqui, algum player hoje, por exemplo, uma tokenizadora, poderia vir a ser regulado se fizer oferta de valor mobiliário que precisa ser regulado. Ou seja, você precisa ter tutela, eventualmente, pode ser que tenha um player. Entendi, interessante essa visão. Ainda te dando um pouco a palavra, depois vou abrir para o pessoal, se quiser comentar sobre esse aspecto, mas a gente falou de LEB, né? Você falou dessa visão de blockchain encontrando o mercado de capitais. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que está sendo feito no Sandbox, né? E aí eu queria ver se você consegue comentar para a gente algum produto novo que está vindo de lá, alguma coisa interessante da gente comentar aqui. E se você vê, de alguma maneira, você já falou um pouco, né, que você acha para encontrar, mas
se você vê esses novos tokens, esse novo mercado de ativo digital, de alguma forma, matando ou canibalizando os valores imobiliários, como, por exemplo, os derivados, os ETFs, né, os que são os híbridos aí que a gente chama hoje. Sobre o Sandbox, tem lá, né, já foram 4 projetos aprovados no Sandbox de 2020 que estão rodando. A gente tem aí um projeto para sair com uma nova rodada de Sandbox, não sei se esse ano ou início do ano que vem. O Vasco está até por aqui, já falou um pouquinho disso lá no palco do Sebrae. Mas, assim, e tem projeto lá que roda exatamente com essa função de buscar trazer essa tecnologia do blockchain, da tokenização, para um valor imobiliário, para uma ação e permitir essa negociação ali no ambiente secundário, dentro desse controle do sandbox regulatório. Agora, indo para a questão da canalização do mercado, da tokenização, se você tokeniza um valor imobiliário, aquilo é valor imobiliário, assim, não tem discussão, né? Tem que passar pela esteira regulatória da CVM. E agora, todos esses tokens que, teoricamente, estão canibalizando um valor imobiliário, ele tem muita cara de valor imobiliário, assim, não tem jeito, não tem como negar isso. A gente tem muita preocupação porque, primeiro, ofertou publicamente, é um investimento, oferece uma remuneração para o investidor, é valor imobiliário. É difícil sair dessa seara. A gente tem uma definição genérica na Lei 6385, que é o contrato de investimento coletivo, e muitos desses tokens de renda fixa se caracterizam como contrato de investimento coletivo. Você está dando remuneração para o investidor do outro lado. Então, a gente fala na criptoeconomia, só que a criptoeconomia está inserida na economia, né? E na economia você tem outras feições dessa economia. Você tem nessa economia, quem capta a poupança popular está sujeito a uma regulamentação da CVM ou do Banco Central, se aquela emissão for bancária, né? Regras prudenciais, enfim. Tudo isso visando a proteção do investidor, visando a regularização daquela transação. Quando você tem um custodiante, um depositário central, a gente está falando até eventualmente de um bloqueio judicial de uma determinada operação que está lá transparente para ser bloqueada, de uma rastreabilidade. Aí voltando para as plataformas de crowdfunding, já tem plataforma que opera basicamente como uma tokenizadora. E o que eles fazem lá dentro, os valores imobiliários que eles ofertam são tokens. Então é possível viabilizar boa parte desses tokens de renda fixa que a gente tem hoje dentro de um ambiente regulado, de uma plataforma de crowdfunding. Tem limites? Tem. São limites, mas são limites prudenciais para que isso possa rodar, operacionalizar lá dentro, rodar essa negociação subsequente dentro do ambiente da plataforma, usando a tecnologia do blockchain, é livre. Cada um pode desenvolver a tecnologia que quiser ali dentro. E esses limites vão sendo aumentados à medida que a CVM vai percebendo que isso está seguro, que esse ambiente está rodando bem, está transparente, esses limites vão sendo aumentados. Então, acho que um bom teste para esse mercado é vir para o mundo de crowdfunding e provocar a CVM também. Falar, olha, o que dentro desse modelo do crowdfunding eu preciso ajustar para que essa exchange ela possa operar tudo que ela opera, né, dentro desse modelo. Tá? Não necessariamente a criptomoeda em si, né? A criptomoeda em si, eu acho que talvez não case com esse modelo de valor imobiliário, mas todo o restante que está sendo oferecido, seja derivativo, seja os tokens dos ativos, né, propriamente dito, com cara de valor imobiliário, traz para esse mundo aqui que a gente já tem. Né? Super. E acho que o nosso tempo já está acabando. Eu vou fazer mais uma pergunta, depois eu vou abrir para perguntas da audiência. Então, se vocês quiserem já ir pensando, a gente vai ter alguns minutinhos. Eu queria saber se alguém tem algum produto novo em mente que vocês têm visto, que vocês queriam trazer aqui para a gente comentar, alguma coisa que vale a pena, ou alguma outra consideração final que vocês queiram fazer. Vou aproveitar para falar. Eu já falei que não queria falar naquele momento sobre o deal da FTX com a Binance, mas o Daniel puxou a letra. Mas acho que o mais importante, óbvio, eu sempre tenho o viés de M&A fundraising para olhar o que está vindo em termos desse tipo de transação. Vai ter o FTX agora, faz parte de uma macro tendência. Mas eu vejo 3 tendências. A primeira tendência são os grandes comprando os pequenos. Então, seja por expansão geográfica ou por complementaridade de produto. E a gente vê alguns cases acontecendo bem importantes. Vou usar como referência a Coinbase. Quando a Coinbase lançou o onboarding na Índia, foi um fracasso. Ela estava a famosa balança entre o build or buy,
foi um fracasso. E logo depois eles compraram uma empresa na Turquia e deu super certo. Então acho que a gente vai ver cada vez mais esse tipo de movimento dos grandes comprando os pequenos para a expansão geográfica, seja porque a jurisdição local, a gente está falando aqui de regulação muito específica para cada um dos países, o comportamento das pessoas da empresa é diferente, então eu vejo essa tendência e vejo de complementaridade de produtos também. Até 2 semanas atrás falava da FTX, era ok, então a empresa captou 400 milhões de dólares, estava investindo comprando empresa, seja de cryptolending, comprando sistemas, blockchain, protocolos L2, então você viu muita coisa acontecendo do grande comprando pequeno, seja para ter um produto a mais ou para entrar numa geografia que até então ele não tinha penetração. A segunda tendência que eu vejo são os outsiders entrando no mercado através de M&A. E eu vou usar também mais um exemplo, acho que um pouco controverso, meio polêmico, que é a questão do Facebook criando o metaverso, gastando 20 bilhões de dólares para montar o metaverso, que até agora não deu muito certo. Você vê a dificuldade de fazer o build. Então, eu vejo empresas de Web 2 indo atrás de empresas de Web 3, grandes instituições financeiras indo atrás de DeFi para buscar a solução na ponta, que hoje eles não conseguem, né? Tá uma empresa gigantesca, super verticalizada, para montar uma solução na ponta ágil, vai demorar muito tempo. Comprar uma solução vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais. A gente está falando aqui de time to market, vai ser muito mais ágil, mais eficiente para eles. E a terceira, que é a consolidação entre os players. Acho que aqui entra bem o que aconteceu entre a FTX e a Binance, que com características muito especiais sobre o que aconteceu e todo o lobby entre os dois founders. Mas eu vejo que nesse momento, o Rodrigo estava falando sobre o cenário de bear market, e no momento onde as caixas das empresas estão um pouco mais difícil, você vê algumas se dando as mãos para ter uma disponibilidade de caixa para ir para novas geografias, investir cada vez mais, ter mais tração e performance. Então eu vejo essas 3 tendências. E aí, quando eu falo de tendência para falar de produtos, eu acho que todos esses produtos que ficam na ponta e são fontes de transações desses outros players que vão ser as meninas dos olhos de ouro a partir de agora. Então, principalmente essas soluções de nicho. E que tenham uma composição de receita recorrente, então, para sair desse momento onde está em tendência de queda, com baixa volatilidade, que é péssimo para os preços dos criptoativos. Então, com mais forem modelos de negócios usando blockchain para resolver problemas na vida real e que tenham uma trajetória de onboarding e de relação com o cliente mais estável, acho que é isso que vai acontecer principalmente ao longo dos próximos anos, e acho que vão ser os novos protagonistas que a gente deve ver no mercado de criptoativos. Legal ouvir isso. Pessoal, na verdade, nosso tempo estourou, mas se alguém tiver uma pergunta, de repente a gente consegue fazer uma pergunta. Alguém se aventura? Não, todo mundo entendeu tudo que a gente falou aqui, está todo mundo de acordo. Super claros. Vamos lá para... Então, vou encerrar aqui, pessoal. Obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.